estamos aqui na casa de Deus para prestar esse culto que só a Ele é devido. Hoje nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo número 119. Salmo número 119. Acompanhe a leitura do verso 137 ao verso 144. Salmos 119, do 137 ao 144. Quem contou de pé essa palavra? Acompanhe a leitura da Santa Palavra de Deus. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os impusestes com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulações e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles, e viverei. Que Deus assim aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Eu estou na frente de fé, vou convidar o pastor para junto com a igreja entoarmos o número 177, firmeza nas promessas. Graças a Deus, amém. Louvemos o nome do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor, isso que o servo estima, tem tanto prazer em estar na casa do Senhor, para ouvir a palavra dele, a se debruçar dela e crescer, ser edificados por meio da sua palavra. Louvemos e vamos nos manter firmes na promessa do Senhor. Vive nas promessas de Jesus, meu
orar. Convido os irmãos mesmo acertados a fazermos a leitura em Zacarias. Zacarias, capítulo 1, versículos do 1 ao 6. Todos encontraram aí? Acompanhe a leitura, diz assim a palavra do Senhor. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes assim: diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não vejais como vossos pais, a quem chamava os primeiros profetas, dizendo assim: diz o Senhor dos Exércitos, converte-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançarão os vossos pais? Sim, esses se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Assim ele nos fez. Meus irmãos, essa é a segunda parte, trata-se de confissão. Quem puder, fique de joelhos para confessar seus pecados. E após alguns instantes, eu quero convidar o nosso irmão presbítero Emerson para que nos eleve a Deus em oração de gratidão para alcançarmos o perdão do nosso Deus.
sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és temido. E apesar dessa glória que tens, importas comigo também. Esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos cantar isso. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do rei, e lá ouvirás as minhas palavras. Descei à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o olheiro fazia do barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós
Se a nação se converter na maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houver dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas ele diz: não há esperança, porque daremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentis, sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda, cometeu a vida de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, e a rocha que se revela disse, ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos do meu povo têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos vossos caminhos e nas vossas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Para fazerem da sua terra nascimento e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental o espalhei diante do inimigo, mostrar-lhe-eis as coisas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há que faltar a lei aos sacerdotes, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde e perguntamos com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á mal por bem, pois abriram uma cova para a minha alma. Lembra-te que eu compadeci a tua presença, para me interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e ao poder da espada, sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, seus maridos sejam mortos de perto, e os seus jovens feridos, a espada na peleja. Ouça-se o clamor de sua casa, quando trouxerem pano sobre eles e repreende, porquanto abriram cova para prender-me e puseram armadilha aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não lhes perdoes a iniquidade, nem lhes apague o pecado de diante da tua face, mas sejam derribados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Assim diz a palavra de nosso Deus, meus amados irmãos. Eu quero repetir com a igreja o versículo 11. Vamos ler sobre juntos o 11. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Meus irmãos, nós pecamos, nós andamos em algum momento da nossa vida contra Deus, mas Deus sempre nos dá uma oportunidade de nos voltarmos para Ele e pedirmos perdão. Eu sou pai, tenho 3 filhos, eu aconselho meus filhos no bom caminho. Vê se o outro da criança sai daquele caminho que nós aconselhamos
a gente pega na orelha e fala assim, por aqui que vai andar. Quando tem a oportunidade de se arrepender e voltar para a casa de Deus, é a melhor coisa do mundo, porque Deus não tarda em resgatar os seus. Que nós possamos, mesmo como pecador, mas não vivendo deliberadamente do pecado, graças a nosso bom Deus por isso, porque Deus nos resgatou através do sangue precioso de Jesus Cristo, mas que a cada vez que nós venhamos a errar por pensamentos, por palavras, quem sabe até por atos, nós venhamos a nos arrepender e voltar para o nosso Deus, para que assim nós possamos caminhar de acordo com sua boa, perfeita e santa palavra. Amém? Meus irmãos, esse agora é um momento de gratidão e louvor. Quero convidar a Silvia do Rei para iniciar com o primeiro cântico.
ainda disse arrumar aquele emprego que eu tanto queria, que eu tanto batalhei. Até que uma pessoa chegou assim e disse com muita humildade: a melhor coisa que me aconteceu na vida foi a salvação em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, que nós tenhamos a certeza da salvação em Cristo Jesus, que nós demos o testemunho de que somos cristãos, não só da boca para fora, mas que nós tenhamos a atitude de cristãos. Nem sempre a gente age como tal, como deveríamos agir, mas a melhor coisa que pode acontecer na minha vida e na vida de cada um de vocês foi ter sido salvo por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso que doeu. A melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi a salvação em Cristo Jesus. Amém? Eu quero convidar o TH para que juntos possamos louvar o nosso Deus e que os seus dízimos durante o campo possa estar depositando. Quem está nos visitando se sinta constrangido com essa prática. Isso é uma prática rotineira do nosso querido. Quero convidar os amados a ficar de pé. Esse canto não é muito conhecido, mas a letra é pequena. Vocês vão aprender muito rápido essa inteligência. E eu confio na inteligência de vocês. Ok? Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva que sai bem dentro de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente vai ali, vamos sentar juntos.
toque no coração de cada um deles para que eles venham estar no nosso convívio. Oremos pelo avivamento de nossa igreja. Justo é Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos na tua casa, Pai, pelo privilégio, Senhor, de rendermos graças e louvores ao teu santo e excelso nome. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, nós clamamos aqui, ó Deus, pelo avivamento na tua igreja. Deus, traz um despertamento espiritual, ó Deus, para todos nós, ó Pai, que a cada dia, meu Senhor, possamos ter em nós, ó Deus, um despertamento para meditar na tua palavra, para estar em busca constante, ó Deus, da tua presença, pois sabemos, ó Deus, que quando o teu Espírito Santo habita em nós, ó Pai, agimos de forma diferente, ó Pai, que a tua face, Senhor, possa resplandecer em nós. Amém. Que a cada dia, Senhor, nós venhamos, ó Deus, a nos prostrar diante de Ti, venhamos a nos humilhar para que o Senhor venha a ser exaltado através de nós, pois somente o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado, ó Deus, que nós venhamos, Senhor, a cada dia fazer o melhor para Ti, ó Deus, que homens, ó Deus, não venham a ser exaltados, mas somente o Senhor. Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, o trabalho do Ministério de Louvor, usando cada pessoa, Deus, que se dispõe a trabalhar na Tua obra. Deus, capacita-os, ó Deus, para que eles venham fazer o melhor para Ti, pois sabemos que a Tua obra não pode ser feita de qualquer forma, ó Deus. Que esses louvores, ó Deus, cheguem aqui, ó Deus, como aroma suave, ó Pai, que venha ser feito de todo o coração, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, abençoa o anjo dessa igreja, ó Deus, o nosso pastor, abençoa a vida do pastor Alex, ó Deus, a sua esposa, que ela venha a cada dia ser uma mulher virtuosa, ó Deus, abençoando o teu servo nesse ministério, ajudando, ó Deus, a ele a cuidar de nós, ó Deus, das suas ovelhas, ó Pai, pois sabemos que não é uma tarefa fácil, mas cremos que o Senhor tem nos sustentado, ó Deus, e dado sabedoria, ó Pai, que cada palavra, ó Deus, que venha sair da boca dele, ó Deus, seja unicamente para a honra e glória do teu santo nome. Deus, fala conosco, ó Deus, através da tua mensagem, traz edificação para cada um de nós, ó Deus, os teus filhos. O Senhor sabe, ó Deus, como cada um chegou até aqui, ó Deus, que a tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus, possa trazer mudança para as nossas vidas. Que nós venhamos, ó Deus, a sermos verdadeiros servos do Senhor, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez eu clamo pelo avivamento da tua igreja, ó Deus. Traz o despertamento à tua igreja, ó Deus. Abençoa aqueles irmãos, o Senhor conhece o motivo e sabe por que eles não estão aqui. Incomoda-os nesse momento, ó Deus, para que eles venham para a tua casa, para que eles venham a aprender mais a tua palavra, ó Deus, para que eles não venham a cair, ó Deus. Pois sabemos que é isso que o inimigo quer, ó Deus, quer nos derrubar, nos envergonhar diante de Ti, ó Deus. E somente buscando a santificação, meditando na tua palavra, buscando intimidade ao Senhor, é que nós possamos resistir ao mal, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de estar aqui na tua casa, ó Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o Geraldo, Geraldo, por favor, meu querido. Por aqui consagrando esses ritos e essas ofertas, que uma vez consagradas só serão usados na obra do Senhor. Amém? Oremos. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos por esse livro, por essa oferta, Senhor, por esse dinheiro, Senhor. Te agradecemos pelo trabalho, pela oportunidade de mais e viver o que é Deus, Senhor. Esse dinheiro será usado, Senhor, na tua obra, amém. Será usado, Senhor, para nós irmãos. Te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho. Amém. Amém. Quero convidar as crianças. Quero convidar o nosso irmão Carlos, que está escondidinho ali, prestando atenção. Meu irmão, ore intercedendo pela vida das crianças, para que Deus abra a mente delas, os ouvidos espirituais, e também pela irmã Maiara, que vai ministrar a palavra aos pequeninos. Ore, meu irmão. Santo Deus, Pai, louvado
guarda nossas crianças, Senhor, livra de todo mal, Senhor, dá a cada um delas, ó Pai, derrama a tua graça, Senhor, sobre elas, ó Pai, para que elas cresçam, Pai, nos seus caminhos, ó Pai, para que elas não se desviem, ó Pai, quando crescerem, para que elas sempre tenham dentro dos seus corações, ó Pai, a tua palavra, Senhor, a tua ordenança, Senhor, as tuas leis, Senhor. Fica conosco, Pai amado, tudo seja feito, Pai, pelo teu culto, seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, para que nós te oramos, Pai, te agradecemos, em nome do amado Filho Jesus Cristo, aquele que um dia virá buscar a tua santa igreja. Em nome de Deus, te agradecemos. Amém. Amém. Nesse momento, como o pastor, para que ele venha trazer a palavra de Deus, já colocou a seu coração, que nós venhamos ouvir e a praticar, no nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, eu peço a todos que abram sua Bíblia no texto de Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Essa é a nossa leitura. O presbítero estava falando no início sobre o próprio momento de oração, né? Quando a irmã estava trancada, pelos irmãos que faltaram, né? Que sabe que é só cair um pinguinho de chuva que os irmãos se recolhem, é só fazer um sol quente que os irmãos dizem que a igreja esquenta demais. Enfim, a gente tem sempre uma desculpa para não vir para a casa do Senhor, né, irmãos? Então, a gente vem tratando então, sobre divisões, sobre contendas, sobre encrencas dentro da igreja, e esse texto então vem pastoreando, né, com muita dificuldade da minha parte, mas eu oro nesse momento para que Deus possa falar ao coração dos irmãos, os irmãos estejam atentos à palavra de Deus, visto que Deus vem tratando com a igreja, trata comigo, trata contigo também. Então, é a palavra de Deus. Então, nesse momento, a gente pode ouvir a voz de Deus, como já foi orado, nessa intenção, então, sermos exortados. A palavra de Deus, então, quando Paulo faz aquele apelo aos irmãos que estavam em Filipenses, ele disse assim: se há coisa, alguma exaltação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenho que o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou glória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é seu, o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós temos, ó Deus, percebido, Senhor, se mover aqui, ó Deus, em nosso meio, falando, Senhor, no nosso coração, desde o início, meu Deus, dessa liturgia. E agora também, Senhor Espírito Santo, que o Senhor use a sua palavra, para que, ó Deus, chegue à nossa mente e nosso coração, nossos ouvidos, meu Deus, a cada um de nós, meu Pai, a tua exaltação, meu Pai, para vivermos em unidade, para apontarmos bem, meu Deus, para a humildade, que o Senhor espera que cada um tenhamos, meu Deus. Tenha misericórdia, meu Deus. Assiste, meu Deus, minhas fraquezas, minhas debilidades, ó Deus, mas, ó Deus, que além de mim, ó Deus, ou apesar de mim, meu Pai, que a sua palavra, Deus, alcance o propósito do qual o Senhor já determinou. Ó Deus, assim eu te oro, eu te bendigo, meu Deus, confiando tão somente em Ti, é que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos servir então de uma vez, para iniciar então a nossa introdução. Era uma vez uma mulher, e ela tinha um dom muito peculiar. Ela conseguia então fazer com que todas as suas palavras, tudo que proferia em sua palavra, em sua boca, se transformasse em frutas. Olha que interessante. A maioria delas eram frutas boas, eram frutas doces, saudáveis, e as pessoas que estavam ao redor delas rodeavam e adoravam as frutas que ela produzia com suas palavras. No entanto, as pessoas, como qualquer pessoa, de vez em quando ela produzia uma fruta amarga. E essas frutas não eram ruins ou moralmente más. No entanto, elas eram difíceis de ser comidas, de serem digeridas, devido ao sabor forte, amargo e difícil também de ser digerido. A mulher ela não gostava de produzir esses frutos, essas frutas, mas às vezes era inevitável. Ela percebia que a situação e as circunstâncias exigiam que ela produzisse essas frutas amargas. Um dos seus filhos
se no dia só apenas das frutas doces, as frutas boas que ela produzia, ele não gostava, não queria comer as frutas amargas, porque aquilo ali parecia difícil para ele e era desagradável. No entanto, existia um outro filho. Esse segundo filho, quando a mãe produzia as suas frutas, tanto as doces quanto as amargas, ele dizia, olha, intuitivamente, ele sabia que eram tão importantes quanto aquelas primeiras. Tão importante para a sua educação e tão importante para o seu crescimento individual. Com o passar do tempo, os dois filhos foi percebido que o filho que só comia suas frutas doces, as saborosas, as preciosas, saudáveis, ele ficou um pouco fraco, debilitado, ao passo que o filho que comia das frutas amargas e as frutas doces, ele se tornou uma pessoa mais forte, mais saudável e tinha uma alimentação diversificada e equilibrada. Perceba que é isso que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos. Com esse sermão de hoje, meus queridos, a minha oração é que Deus proporcione uma capacidade de você perceber as oportunidades dadas por Deus. Sejam oportunidades boas, com as frutas boas, mas sejam aquelas oportunidades que são difíceis, amargas, difíceis de devorar. Mas o que são isso, meus irmãos? O que são essas oportunidades? São necessárias para o desenvolvimento da igreja. Sejam para a minha vida, para a tua vida de forma particular, mas de uma forma também conjunta e coletiva para todo o crescimento dessa igreja. Quando Paulo escreve aqui essa passagem, automaticamente ele quer trabalhar a questão da unidade. Ele percebe que há confusão, encrenca, na verdade já está sendo trabalhado desde o início dos primeiros versículos. Ele quer que esses irmãos, como você percebeu naquela oração, que eles tenham um só amor, que o amor dele cresça, como você vai perceber nessa noite também. Mas entenda que uma das qualidades que Deus mais aprecia é a humildade. O ensinamento de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça, dá a sua graça para os humildes. E eu não quero que você saia daqui nessa noite dizendo assim, o pastor me usou de imperativo para exigir que a igreja fosse humilde. E qual foi o entendimento que você entendeu? Que humilde é ser pobre, é ser sem instrução, é andar mal vestido, é dizer que a riqueza é pecado, é dizer que a pobreza é uma virtude. Não, meus queridos, não é isso. Eu quero que você olhe para o exemplo maior que Paulo vai nos apresentar aqui nesse capítulo 2, para que você olhe para Jesus Cristo como o maior exemplo de humildade que nós temos. Quando o próprio diz assim, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Aprendi essa semana que é um contrassenso para o cristão ou para a igreja. Encontramos crentes soberbos, orgulhosos, crentes arrogantes, crentes cheios de si. Como vimos na semana passada, esses irmãos que ouviram essa palavra aqui, se eles atendessem bem, frutos seriam produzidos na vida deles, como a consolação, como a comunhão, o afeto, a misericórdia. Tudo isso seria produzido na vida desses irmãos. Uma vez que Cristo já disse que a unidade é um imperativo para a igreja, quando ele disse que uma casa, se ela estivesse dividida em si mesma, ela não vai subsistir. Quais são os fatores que dentro da igreja a gente pode observar, irmãos, que causam divisões? Paulo fala que o que causa divisões dentro da igreja são ambições egoístas, é a vaidade, é a falta de humildade, é um sentimento de superioridade, é o individualismo. Há um provérbio amárico, é uma língua falada na Etiópia, que diz que a união de linhas de costuras ela consegue amarrar o leão. Entendeu? A união das linhas de costura é capaz de domar, de segurar um leão. E pensa no cristianismo, meus irmãos. A exaltação de Paulo então se aplica ao cristianismo que se vê dividido. As igrejas que estão localmente falando, então, vivendo sob divisões, contendas, que estão destruindo a comunhão e que estão arruinando o seu próprio testemunho. Esse parágrafo, então, como você percebeu na semana passada, como eu disse para vocês, começa aqui no capítulo 1, versículo 27, vai até o capítulo 2, versículo 11, quando Paulo convida os
irmãos, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho, para que eu indo ver, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que vocês estão firmes em um só espírito, lutando com uma só alma, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amém. Isso aqui então, irmãos, esse capítulo 2, versículo 1 a 4, é uma continuidade agora, tratando de uma forma mais particular. O que ele quer que seja desenvolvido desses irmãos, para que eles tenham abnegação, humildade, forças para lutarem por uma só causa. Nessa noite nós vamos meditar no seguinte tema: completar a minha carreira. Visto que essa palavra, versículo 2 aqui, irmãos, é o imperativo mais forte que nós encontramos no grego. Então, completar a minha alegria. Não é que Paulo esteja dizendo assim: igreja, quero que vocês me façam feliz. Ele fica lá no palco e o povo aí embaixo, então, ou ao contrário mesmo, o povo no palco, ele embaixo na plateia, para esperar então que todos fizessem subir. Não é isso a ideia, não é essa a ideia. A ideia é que eles atendem bem para o chamado, você viu na semana passada, eles foram vocacionados, Deus os chamou para que eles lutassem junto pela mesma fé. E aqui, meus queridos, nós estamos ouvindo de Paulo: completem a vossa carreira, completem a minha alegria. Eu não ensinei vocês para viverem lutando, ou vivendo em partidarismo, em facções, lutando contra o outro. Mas a nossa luta é contra, e Paulo já disse em outro texto, não é contra carne e sangue, mas contra as forças que já estão imperando nas regiões celestiais. Hernandes Lopes vai afirmar que a igreja ela deve ser unida de alma. Ele lembra que Jesus orou, meus irmãos, por isso, para que aqueles discípulos, os 12, fossem um só, assim como ele é um com o Pai. E a ideia aqui, irmãos, é como se tivesse um coração pulsando e o outro fosse colocado como que fosse dois corações siameses, pulsando o mesmo sangue. A mesma ideia aqui que está sendo colocada por Paulo: tenha um só coração, tenha uma só alma, tenha uma só força, entendendo que a gente faz parte de um só corpo, meus irmãos. Logicamente, então, percebemos, irmãos, que na igreja não há espaço para disputas pessoais. Na igreja não pode haver um concurso de projeção pessoal, nem tampouco um campeonato de desempenhos pessoais. A igreja é um corpo. A igreja, irmãos, é um corpo de membros onde um coopera para que o outro se desenvolva, um coopera para que o outro seja edificado e desenvolvido. Então, o que Paulo vai dizer? Observa no texto, no versículo 2, Paulo diz: para que essa comunhão na igreja aconteça, essa oração tenha o mesmo modo de pensar, tenha o mesmo amor, tenha um só espírito, tenha uma só atitude. A igreja precisa, meus irmãos, entender a ter o mesmo sentimento. É como aquela palavra que foi dita ontem na nossa irmã Lívia, é como um coral que canta e percebe que tem que afinar tal ponto a chegar ao mesmo tom. Logo ela deve entender, meus irmãos, que os crentes dentro da igreja, os membros da igreja, não são competidores, mas eles são cooperadores. Os membros não são rivais, mas são parceiros. Os membros não estão lutando por causas pessoais, mas eles estão alcançando, lutando até alcançar a glória de Deus. Amém. Na igreja, meus irmãos, não deve ser dividido por causa de políticas. A igreja não deve estar dividida por causa de uma briga por cargos, por ofícios. A igreja não deve estar dividida por causa de ciúmes. A igreja não deve estar dividida por causa de inveja. Eu acho que você lembra do exemplo de Diótrefes, descrito ali por João, na terceira carta do capítulo 1, versículo 9, versículo 11. Abra, por favor, o livro, terceira carta de João. João, quando ele descreve Diótrefes, ele diz assim, meus irmãos, sobre Diótrefes: eu tenho escrito na igreja, mas Diótrefes procura ter entre vocês a primazia, e não nos recebe. Por isso, se eu for até vocês, eu vou trazer à memória as obras que ele faz, preferindo
E não contente com isso, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amados, não sigam um mau exemplo, mas sim um bom exemplo. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Veja que interessante, meus irmãos. Diótrefes aqui para João é um caso sério. É um irmão que está levantando contento dentro da igreja, um problema dentro da igreja, um grande problema. Em primeiro lugar, ele pratica pecados que são de conhecimento da igreja. Em segundo lugar, meus irmãos, ele sabe que a liderança sabe dos seus pecados. E o que ele está fazendo? Está se escondendo da liderança. Em terceiro lugar, ele sabe que irmãos da igreja quer visitá-lo para exortá-lo. E o que ele faz? Ele se colocou como uma grande pedra de tropeço. Ele está impedindo os irmãos que querem visitá-lo de visitá-lo. E está dizendo: olha, os que estão dentro da igreja, saiam da igreja. Que caso sério, irmãos. Diótrefes queria ser visto, buscava a primazia, desprezava os outros, não se preocupava com o pouco que é a igreja, nem queria se submeter à autoridade nenhuma. Nós precisamos pastorear o Diótrefes da igreja presbiteriana manancial. O espírito de Diótrefes precisa, meu irmão, ser rejeitado no meio da igreja manancial. E essas ações de Diótrefes, do espírito de Diótrefes, não devem ser cultivadas em nosso meio. Não devem. Perceba o que é que Paulo vai dizer. Ele está usando um exemplo para tratar da igreja manancial, e pegando o exemplo de Filipenses, para tratar da igreja manancial. O versículo 2, Paulo já disse: quero que vocês pensem a mesma coisa, quero que vocês tenham o mesmo amor, quero que vocês sejam unidos como se fosse uma só alma. Eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento. 3 e 4, meus irmãos. Por isso que ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenham cada um em vista o que é seu propriamente, senão também cada qual o que é dos outros. O pastor Hernandes estava citando o Lightford, acho que é essa expressão. Ele diz que quase sempre os escritos gregos, a palavra humildade, ela é vista como de um modo negativo. Mas olha o que diz o Novo Testamento quando utiliza a palavra humildade. Entre o povo de Deus, a humildade sempre aparece como um imperativo. Lembra o que aqui diz? Antes, Provérbios capítulo 3, 34, ele diz: Deus escarnece os escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro, quando escreve na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 6, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. A humildade, irmãos, deve ser marca desse cristão, pois o seu Senhor, o seu Mestre, disse assim: eu sou manso e humilde de coração. Você deve lembrar que demorou para os discípulos aprenderem isso, a serem humildes, quando na caminhada ainda com o seu Mestre vivo. Eles preferiram, eles desejaram um lugar de honra quando o Senhor voltasse, quando o Senhor tomasse aquele seu reinado aqui na terra. Eu quero ter a primazia, eu quero estar à direita, o outro à esquerda. Eles esqueceram, e o Senhor reafirmou quando disse em Marcos capítulo 10, versículo 43: eu vim não para ser servido, mas sim para servir e dar minha vida em resgate de vocês. Paulo inicia a humildade, meus irmãos, olha para o outro com honra. Paulo diz que a humildade, ela busca o interesse do outro com solicitude. No capítulo 2, então, Paulo vai oferecer para esses irmãos de Filipos 4 exemplos de humildade. E eu quero mencionar para vocês no capítulo 2, 5, capítulo 2, 17, capítulo 2, 20, capítulo 2, 29 e 30. Me permita, por favor, ler do último até chegar no versículo 5, porque o 5 é o exemplo, o excelente exemplo de humildade para ser apresentado. Foi apresentado por Paulo, mas eu quero apresentar para vocês. Versículo 29.
Acompanhe sua Bíblia, por favor. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 29 e 30, diz assim: eu peço que vocês recebam, no caso aqui é Timóteo. Vocês vão ver no contexto. No capítulo 2, 29 e 30, Paulo diz assim: eu peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homem como estes, porque ele quase morreu por amor à minha causa, por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Versículo 20. Os irmãos podem ler o versículo 20, por favor? Versículo 17. Os irmãos podem ler? Entretanto, mesmo que seja recebido motivação sobre o sacrifício recebido da vossa fé, alegre-me e com todos vós e com gratidão. E o versículo 5, meus irmãos, Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que humildade, exemplo de sentimento e exemplo de humildade encontramos em Cristo. Qual exemplo que Cristo tem para nos dar de humildade? A gente aprende que Paulo, que Jesus, perdão, ele se esvaziou a si mesmo. A gente aprende que Jesus, ele assumiu a forma de servo. A gente aprende que Jesus humilhou-se a si mesmo, estando ele no mais alto grau e nível que o homem nunca vai alcançar. É o de Deus. É divino. Estava rodeado de tanta glória, como hoje está. Mas ele deixa o exercício dessa glória, desce e se humilha, assumiu a forma de servo. E ele disse para os seus discípulos: eu vim para servir e não para ser servido. Então, querido, Efésios vai dizer assim que o exemplo de Cristo é sempre o argumento supremo de Paulo. Quando ele quer falar de ética, sabe o exemplo de Cristo. Quando ele quer falar sobre o exemplo de altruísmo, de amor altruísta, ele pega o exemplo de Cristo. Quando ele quer falar de exemplo de humildade, ele pega o exemplo de Cristo. Ele quer falar de um exemplo de quem teve um sentimento verdadeiro e altruísta, pega o exemplo de Cristo. Um exemplo de sacrifício, pega o exemplo de Cristo. Então veja, é sempre um alto nível, sempre o exemplo, mas também, pastor, ser como Jesus, é isso mesmo que Paulo está querendo convidar esse texto. Tem de vós o mesmo sentimento, qual houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus lhe exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, o capítulo 2, 5 a 11, fala da encarnação, do esvaziamento, da humilhação, da obediência, da morte, da exaltação de Cristo, tudo escrito por um pastor que amava as suas ovelhas, que amava a sua igreja, percebeu a divisão e disse assim: olha, aqui está o exemplo de vocês, aqui está brigando, tem um sentimento de Cristo, olhem para Cristo, é Ele quem nos ensina. O mesmo diz assim: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. A gente observa aqui nesse texto claríssimo: Jesus se humilhou para ser exaltado pelo Pai. A gente observa o exemplo do fariseu lá em Lucas capítulo 18, quando ele se exalta e desce humilhado para casa. Permita que Deus, então, queridos, queira aplicar esse sermão ao coração dos irmãos. Permita que Deus, então, te faça uma bênção no meio da igreja. Experimente do poder da humildade de Cristo na sua vida. Deixe que Deus te use como uma bênção no meio do povo de Deus. E ore que, se esse é um problema que está te incomodando, a questão desses convites para que haja uma divisão
divisão, uma confusão, uma facção dentro da igreja. Ore para que Deus arranque o seu coração da sua mente, meus queridos. Essas ambições egoístas, a vaidade, a falta de humildade, o sentimento de superioridade, o individualismo. Faça isso. E você vai ver como a igreja crescer denominacional vai crescer. Faça isso, você vai considerar mais o reino de Deus do que esse seu mundinho egoísta que você vive. Que Deus nos dê graça. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que a gente possa colocar essa palavra em prática e trazer de volta a unidade, a união para essa igreja, em nome de Jesus. Amém? Próxima semana, irmãos, a gente vai continuidade tratando sobre o assunto também aqui no capítulo, no livro de Filipenses. Eu vou convidar os irmãos agora para a gente ficar de pé, os irmãos ficar de pé. É o número 400, irmãos. Número 400. Creio que os irmãos conhecem. Abençoa a vida de cada um deles, Senhor, as famílias de cada um deles, Senhor, o conselho dessa igreja, cada um dos diáconos, a cada uma das sociedades desta igreja, Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque somos falhos, miseráveis, indignos, não somos merecedores do Teu amor, Senhor. Que Teu Espírito, o santificador, a terceira pessoa da Trindade, Ele continue a fazer a Tua boa obra nos nossos corações, para que assim ela possa ser completada até o dia de Cristo Jesus, Senhor. Nos dá uma semana maravilhosa na Tua presença, Senhor, e uma noite de sono reparador, Senhor. Então que nós a Ti oramos, já agradecendo por tudo. Amém. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo,
Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. O conselho. Isso, próximo sábado, é isso já? Próximo sábado tem encontrão da SAF, um acampamento inicial da terra, R$20, então, um valor individual. Os irmãos tiverem interesse, né, as irmãs e irmãos tiverem interesse, procurem nossa irmã Lidiane, para dar seu nome, já confirmando então esse interesse de participar, tá bom? Isso, amanhã, irmãos, amanhã, um feriado maravilhoso, dia primeiro, quem trabalha? Dia trabalhador, né? Então a gente, para facilitar, trabalha não. Verdade, os irmãos trabalham, então vamos perder nosso almoço. Aí, outra oportunidade. Irmãos, nós, como igreja, na verdade, a SAF que teve essa iniciativa de promover esse almoço para toda a igreja. Então, os irmãos já têm visto, né, no grupo da igreja, nos grupos, na verdade, passando uma lista que vocês podem mesmo oferecer para o almoço aqui. Então, ainda há tempo que preparar hoje para amanhã, né? As irmãs às vezes fazem, começam 10 ou 11 horas, ali preparando o almoço, 9, 10, 11, e ainda dá tempo, né? Então, procurem nossa irmã Lidiane também para. Nós queremos ver mais pessoas envolvidas, né, nessa programação do almoço, gente. É já para facilitar, vai você não ganhar mais tempo, né? Você fala, vem fazer um banquete para toda a família, fazer só um pratinho para trazer pratão, né? Para muita gente comer. Tá bom, irmãos? Então, procure nossa irmã Lidiane para falar desse interesse também, você trazer a sua família para participar desse feriado, desse almoço aqui do feriado, tá bom? E no momento de culto, irmãos, não tem aqui, como não tem na escala, então o conselho então vai conduzir esse momento de oração na terça-feira com os irmãos. Na quinta-feira, doutrina, domingo de manhã, escola dominical, às 9h30 e às 18 horas novamente, tudo com ministração da ceia do Senhor. Tá bom? Irmãos, não sai ainda. Tem mais nenhum nome, irmão. Irmãos, o conselho da igreja se reuniu no último dia 26 dessa semana, agora que passou. Nós registramos, entre muitas deliberações, nós registramos, não foi nessa, mas faltou, eu esqueci de comunicar a igreja, nós admitimos como membros nossa irmã Edith Feliciano, nosso irmão Rodrigo Barato, acho que é isso, e aí a mãe dele, a irmã Marlene. Então, os irmãos, nós queríamos que os irmãos estivessem aqui presentes, mas certamente vai ser comunicado a ele já essa decisão do conselho. Visto que eles já estão conosco há mais de um ano, né? Já estão mais de um ano, mais de 2 anos conosco, congregando espetáculo, desejo de estar conosco, de contribuir com essa igreja, de estar conosco presente. Então, o conselho então decidiu admiti-los como membros. Outra decisão do conselho é lançar um edital para convocar, para a convocação da Assembleia Extraordinária, para a gente promover então a eleição para presbítero e diáconos. Eu vou ler aqui o edital então, na sua interesse dos irmãos. Irmãos, graças e paz. Conselho da Igreja Presbiteriana Manancial, reunido no dia 26 de abril de 2023, fazendo uso de suas atribuições constitucionais, de acordo com o artigo 110, 111 e 113 da Constituição da ITB, convoca a Assembleia Extraordinária para a eleição de presbítero, uma vaga, e diáconos, 2 vagas. A data para a reunião, a convocação, se dá para o dia 28 de maio de 2023, por ocasião da escola dominical. Último domingo de maio. O Conselho baixa então a edital para o andamento do processo. Primeiro, a igreja terá o prazo de até o dia 14 de maio para apresentar os nomes, aqueles que os irmãos julgam dentro desses pontos aqui necessários, aquele que cabe, para concorrer com a vaga para presbítero e a vaga de 2 vagas para diáconos. Vamos lá. Segundo, o nome indicado deve vir com 5 assinaturas de membros comungantes que estejam presentes nas atividades da igreja. Terceiro, o nome indicado deverá ser homem, temente a Deus, zeloso no trabalho ao Senhor, dizimista fiel, que dá testemunho aos de fora, que seja maior de 18 anos, que esteja no rol de membros há mais de 1 ano, frequentando também de forma regular as atividades da igreja. E
quarto, a eleição será no domingo, dia 28 de março. O conselho da igreja apresenta para o presbítero o irmão André Teixeira da Rocha, candidato à reeleição. E para diácono, os irmãos Israel Zídio e o irmão Armando, amparando-nos no artigo 111 da CPP que diz: o Conselho convoca a Assembleia da Igreja e determinará o número de oficiais que deverão ser eleitos, podendo surgir nomes dos que lhe pareçam aptos para os cargos, e baixa as instruções para o andamento do pleito, com ordem e decência. Quaisquer dúvidas ou esclarecimento, procurar o pastor ou os presbíteros. Sem mais para o momento, pastor Aço. Pronto, irmãos. Esse é o nosso edital, o qual fixar os irmãos podem entender e tirar suas dúvidas, procurando ou a mim ou os presbíteros para esclarecimentos. Tá bom, irmãos? Então, eu peço aos irmãos mais uma vez, como assim como estivemos na nossa lição, na sala dos adolescentes, coloque em oração mais uma vez, irmãos, essa lição, jejum se possível. Nas duas últimas foi necessário a gente fazer um momento de oração e fizemos, né? Mas não foi em paz, irmãos. Até o finalzinho do pleito não foi em paz. Não foi. Provavelmente que a gente teve alguns esclarecimentos para dar após o pleito. Então, irmãos, tire toda a dúvida de vocês agora, lembre de tal, tire dúvidas mesmo. Não deixe dúvida nenhuma no coração de vocês. Tá bom? E peça a aprovação de Deus. A gente tem nomes. A gente sempre diz para os presbíteros, o presbítero Janduí já passou por eleição, o presbítero Eliseu conosco aqui. E agora o presbítero André. Eu pego a palavra do presbítero André que disse assim: pastor, eu me coloco à disposição. Mas quem vai dar a resposta, veja, colocou como assim os pastores apóstolos fizeram no passado. A gente tem dois nomes de Deus: Judas, chamado Barsabás, e Matias, é isso? Está na mão do Senhor. E Deus trouxe a resposta. Quem foi? Matias e acho que era Judas, acho que era Judas, meu Deus. Fugiu agora o nome. Então, a sorte, eles oraram, pediram a Deus a resposta e caiu a sorte sobre quem? Sobre Matias. E é isso que a gente precisa fazer. Nós temos nomes aqui. Não é que o conselho indicando é os nomes que vocês vão ter que carimbar a volta de vocês. Não, irmãos. A resposta de Deus vem por meio de vocês. É assim que a gente crê. Então, assim foi na vida do presbítero Eliseu, assim foi na vida do presbítero Janduí, e assim foi na vida dos irmãos que passaram por reeleição aqui na igreja. Então, irmãos, orem nesse sentido, para que Deus traga aprovação ou reprove esses irmãos. Tá bom, irmãos? Assim a gente crê. Que Deus, assim, irmãos, nos dê paz nesse processo, nesse andamento, em nome de Jesus. Amém? Sim, irmãos, obrigado. Nós somos do Supremo ontem à tarde, então falamos com o nosso irmão Luciano Banda, e graças a Deus, irmãos, o Luciano Banda comprou uma casa lá, e ele disse que vai fazer uma reforma por dentro da casa, tirando as paredes do meio, e vai ter um espaço agora maior para a gente levar a igreja e também convidar agora o pessoal lá do sítio. Então, irmãos, orem nesse sentido para Deus agora. Glória a Deus. Vamos dizer assim, alcançar as vidas além do Supremo. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, vamos até a porta para salvar os irmãos e conduzir também ali para o cafezinho.